Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando a nossa live. Hoje eu prometi que não vou chorar, né? Estou fazendo o maior esforço aqui para não chorar, embora a emoção seja sempre muito grande e é uma alegria muito grande estar aqui, poder participar, poder falar, porque é uma forma da gente se ver e conversar, né? Vou começar, assim, enquanto o pessoal entra, eu vou falar um pouquinho do Caminho da Luz, falar um pouquinho dos avisos, das coisas que a gente que está acontecendo, de tudo que nós estamos fazendo, né? E é tão bonito ver o pessoal falando, entrando, é muito legal. Estou bem feliz com isso. Então vamos lá. A gente está tentando, né, reorganizar a nossa família Caminho da Luz, tá? Queremos colocar todo mundo de novo dentro do salão. Só que o salão hoje é a nossa casa, não é? Então, cada um aqui que está aqui dentro dessa live, cada um no seu espaço, na sua sala, no seu quarto, aonde quiser, né? Onde esteja, está, na verdade, no caminho da luz. A nossa casa, ela transcende a parede, ela transcende o muro, ela transcende as portas, os portões, ela é maior que tudo isso. E, na verdade, ela está dentro do nosso coração. Então, hoje, nós estamos aqui dentro do Caminho da Luz e nós vamos fazer aqui a nossa live, o nosso evangelho, como se estivéssemos lá dentro, tá? Sentindo no coração que estamos dentro do Caminho da Luz. Eu não tenho a música do hino para tocar para vocês, como a Cris fez, que fez todo mundo chorar, inclusive eu. Mas nós vamos fazer uma prece de abertura, eu vou fazer alguns avisos, vou fazer uma prece de abertura e depois nós vamos fazer um pequeno evangelho, responder umas perguntas, tá bom? Estamos aqui para fortalecer a nossa união de trabalhadores, frequentadores, família a caminho da luz, tá bom? Então vamos lá, avisos da semana. O Caminho da Luz está com as portas fechadas, né? Nós vamos colocar lá um informativo, porque muitas pessoas perguntam, né? A maioria das pessoas perguntam quando vai reabrir, quando vocês vão poder ter novamente os evangelhos ao vivo, quando a gente vai poder fazer as nossas assistências. Gente, a questão é muito séria. Nós estamos no pico, né? Cada semana se diz que nós estamos no pico da pandemia, mas assim, a gente não deve ficar todo dia enchendo a cabeça o tempo todo de notícias, mas se a gente, uma vez por semana, uma vez a cada 3, 4 dias, vê as notícias, a gente vai ver que os números estão muito altos, né? Que tem um grande contingente de contaminação, que tem um número enorme de pessoas que desencarnaram por conta da pandemia. Então nós, embora tenha lá um decreto do presidente, corroborado por um decreto municipal e um estadual, dizendo que as organizações religiosas de qualquer culto podem abrir independente, desde que mantenham as normas de higiene, nós não podemos ter essa responsabilidade, é muito grande, a nossa casa é muito grande, são muitas pessoas, não é? Então, nós vamos permanecer, sim, fechados, inclusive porque nós temos a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, a FEESP, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a USE, que é a União das Sociedades Espíritas, todas essas federativas, elas têm essa orientação de que a gente não abra as portas, né? Todas elas têm aí manifestos, têm aí ofícios
prolongando o tempo de portas fechadas, tá? Mas, gente, olha, pensem bem, faz pelo menos uns 10 anos que a gente tem WhatsApp, faz muitos e muitos anos que nós temos e-mail, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, nós temos agora o Zoom, nós temos agora tantas e tantas formas de nos comunicarmos, e este problema só veio agora. Ou seja, primeiro a gente teve toda a solução, agora nós temos o problema. Isso é bondade de Deus, não é? Uma pandemia como essa, como esteve já no passado, não tinha recurso nenhum de comunicação. As pessoas ficavam realmente sem comunicação nenhuma. Hoje nós temos essa comunicação maravilhosa que faz com que a gente esteja aqui hoje, numa live, todos juntos, falando uns com os outros, não é? Então, por isso, vamos aproveitar o que a comunicação, a tecnologia nos oferece de melhor e nos mantermos aí obedecendo todas as normativas e abrirmos só quando tiver realmente segurança, tá bom? Então, por isso, nós estamos mais ativos do que nunca espiritualmente. A partir de segunda-feira, nós começamos a ter lives diárias, então sempre vamos ter alguém, né, de segunda a sexta, a partir das 19h30 e nos sábados e domingos, às 10 horas da manhã. Então, para poder contemplar todas as pessoas, né, que são frequentadores, todas as pessoas que são trabalhadores do Caminho da Luz, nas diversas atividades que nós temos. Sempre teremos alguém da casa, algum convidado, alguém que vai estar falando de evangelho, fazendo prece, fluidificando águas, né? A gente pode, no momento da live, trazer a nossa água lá para fluidificar. No final, nós vamos fazer uma vibração com fluidificação de águas, então é isso aí, tá bom? Bom, assuntos práticos, né? Continuamos precisando muito da ajuda de todos. O Caminho da Luz fechado, como eu disse da outra vez e como os meus companheiros já disseram, nós precisamos muito das doações, nós precisamos muito que aqueles que são associados continuem fazendo as suas contribuições identificadas nos números das contas que já estão no site, que já estão nas redes sociais. Precisamos muito que aqueles que puderem fazer doações avulsas o façam, porque nós temos funcionários, nós temos muitas obrigações para continuar honrando. Então, a gente sempre pede, né, que quem puder, que continue nos ajudando. Fora isso, nós temos o nosso lar que continua trabalhando, porque os nossos atendidos, eles moram, né, as crianças dos abrigos, elas moram nas casas. E vocês imaginam agora as casas que têm 20 crianças e estão abarrotadas lá de crianças e adolescentes o dia todo, a noite toda, porque não podem mais ir para a escola, não podem sair, estão todos confinados ali naquele espaço. Então, além dos nossos funcionários que estão nessas unidades terem que se desdobrar em atividades e tudo mais, tem a questão do consumo de produtos que aumentou muito. Então, tem uma lista que foi passado aí, já foi passado, eu vou repetir rapidamente o que a gente precisa aí, né, que são produtos de, o mais urgente para nós são produtos de higiene e de limpeza, tá bom? Então, nós precisamos de fraldas infantis tamanho M, G e GG, tá? Fralda P não adianta. Shampoo e condicionador de criança e de adulto, lenços umedecidos, sabonete líquido, não pode ser sabonete em barra, tá, gente? Porque a vigilância sanitária exige que para os abrigos
use esse sabonete líquido. Leite em pó integral não é tanto a maior necessidade, os outros itens são mais importantes. E itens de limpeza, né? O famoso, né, o astro da pandemia, que é o álcool gel, de 70, sendo gel ou líquido, água sanitária, desinfetante, sabão em pó, detergente, máscara descartável, porque a gente sabe que as máscaras têm uma duração pequena e os funcionários, para lidar diretamente com as crianças, porque eles saem, vão para casa, voltam, então eles têm que se proteger e proteger as nossas crianças usando máscaras descartáveis. Elas têm que ser trocadas de 2 a 3 horas só de uso. Ou até outros tipos de máscara, mas a gente dá preferência para as descartáveis, pela praticidade. E luvas de látex de procedimentos não cirúrgicos, tá bom? Então essas são as coisas mais urgentes assim. Essas doações, elas devem ser entregues no escritório do nosso lar. E o nosso escritório, ele mudou de endereço, tá? A gente tá agora na rua Managé, número 78. E se você quiser, combine com a Márcia Sena, Marcinha, mais conhecida como Marcinha. O celular dela é o 99486-4879. Porque esse endereço lá da Managé, nós estamos com um horário menor, apenas das 10 da manhã às 2 da tarde. Então tem que ser nesse período, tá bom? Alguém aqui perguntou se pode ser máscara de tecido. A máscara de tecido, ela tem o seu valor, porém, neste momento, para nós, ela não tem praticidade. Por quê? Porque ela tem que ser lavada, ela tem que ser higienizada e aí ela daria um pouco mais de trabalho. Mas, se a pessoa só tiver essa e puder doar uma quantidade que resolva, tudo bem, a gente está aceitando, tá bom? Continuamos também aceitando doações lá no Senlep, de mercadorias para o Mercalar, porque o Mercalar está fechado agora, mas ele vai abrir, né? E quando ele abrir, nós estaremos lá com a mercadoria que for doada, tá? Então, lá no Senlep, na rua Jacob Fati, sem número, só que a gente entra pelo portão de baixo, tá? É aquele portão que a gente sai da festa junina. E lá a gente não recebe imóveis, tá? A gente tá com o horário ampliado lá, das 8 às 16, às terças-feiras, tá bom? Então, vamos lá. Acabamos nossos avisos, vamos para a nossa prece. Vocês todos imaginem que tem uma música linda tocando, tá bom? Que é aquela música do nosso coração, que tem lá no A Caminho da Luz. E vamos fazer a nossa prece, tá bom? Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo, para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que nesse momento nos envolvem com a sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e nos proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos de nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que os teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Sê conosco, agora e sempre, graças a Deus. Bom, depois da nossa prece, então a gente vai fazer aqui um tema.
Tem algumas perguntas, mas eu vou deixar para responder elas depois. Estou de novo aqui com a minha auxiliar, a Vanessa, que vai compilar algumas perguntas que porventura apareçam aí, tá? Mas a gente tem um tema para falar hoje. Olha só, o papel da mediunidade. Alguém ouviu participando? Tá tentando entrar. Hoje eu fechei a porta e ele está tentando entrar, arranhando a porta e miando. Mas vamos lá. Hoje o tema para nós é o papel da mediunidade na vida da humanidade. Então vamos lá. Não é fácil falar de mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade é uma coisa particular de cada um. Nós temos a codificação de Kardec, os estudos maravilhosos que ele fez no Livro dos Espíritos, toda aqueles graus que ele colocou, todas aquelas descrições de efeitos físicos, de toda aquela compilação que ele fez. Mas ele mesmo diz que toda essa escala, ela não é uma coisa fechada, dura. Ela é algo que vai muito de acordo com cada pessoa, tá? Então, nós vamos fazer um pequeno passeio aqui pela história, né? Porque quem pensa que a doutrina espírita inventou mediunidade, está bem enganado. Mediunidade é de todo tempo, é de sempre. Desde os povos mais antigos, dos quais a gente só tem hoje alguns rudimentos, algumas pequenas amostras lá nas pinturas rupestres, nas cavernas e tudo mais, nota-se que sempre houve a representação de seres espirituais, de seres diferenciados, sempre houve cultos, sempre houve deuses. Por quê? Porque o ser humano, né, ele sempre teve em si essa certeza de que ele não é só esse corpo que está aqui. Sempre houve algo que transcendesse a matéria, tá? Então, alguém está perguntando qual é o tema de hoje. Eu estou falando, já vou repetir mais uma vez, é o papel da mediunidade na vida humana, na vida do ser humano. Então, assim, relembrando, a gente tem uma história de fatos mediúnicos intensa em toda a história, tá? Desde os filósofos lá, nos pré-socráticos, socráticos, tem descrições, o próprio Sócrates, ele não deixou nada escrito, o que se tem dele são os escritos de Platão, e ele fala que nos escritos fala do espírito que guiava o Sócrates, do espírito que era aquele que orientava Sócrates na sua tarefa. Isso falando lá dos gregos, mas a gente tem no Império Romano, a gente tem na história anterior, nos povos orientais, a questão da mediunidade, ela é muito forte em toda a história da humanidade. Certo? Isso posto, então é só para deixar bem claro que não é invenção da doutrina espírita, que não foi Kardec que inventou mediunidade, tá certo? O que ele fez? Ele, como cientista, usou um método científico, codificou a doutrina dos espíritos e, nas obras básicas, falou sobre mediunidade, dedicando um livro inteiro só para isso, que é o Livro dos Médiuns, onde ele esmiuça o assunto de toda forma, tá bom? Então, deixando isso claro. Aí, a gente vai lá, eu fiz um monte de cola aqui, né? Que aqui é mais fácil do que na tribuna. Na tribuna a gente tem que falar, ou então a gente tem lá o PowerPoint, né? Como eu não tenho o PowerPoint aqui, eu fiz aqui um monte de cola. Então, no Livro dos Médiuns, nós temos lá no capítulo 14, no item 159, Kardec diz assim:
toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, tá? Homem aqui no sentido de ser humano. Então, por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva, tá? Essa é a explicação que está lá no Livro dos Médiuns, é a fala de Kardec. Então, o que ele diz? Que todo mundo tem uma sensibilidade. O que acontece, quando eu disse lá no começo, que isso é muito da pessoa, é inerente de como a pessoa é? Por quê? Porque tem pessoas que dizem assim, eu sou muito racional, eu vejo tudo pela racionalidade. Então, essa pessoa, ela certamente não entra nesse pensamento de que aquilo que ela está vendo, percebendo, tenha a ver com uma percepção, uma sensibilidade. Ela vai, de certo, colocar isso na caixinha da racionalidade. Então, com certeza, vai encontrar ali uma explicação racional para aquela situação. Porém, já existem outras pessoas que são 100% sensibilidade. E aí também é um perigo, não é? Porque às vezes a pessoa em tudo vê a mediunidade acontecendo. E nem sempre é. Muitas vezes são coisas naturais que estão acontecendo ao nosso redor mesmo, mas aí a pessoa já leva tudo para o lado da mediunidade. Então, sempre, né? Equilíbrio, caminho do meio, sempre caminho do meio. Então, vejamos, se todas as pessoas têm em algum grau um pouco de mediunidade, um pouco de sensibilidade, qual seria o papel disso na vida humana, na experiência humana? Em muitos livros da doutrina espírita, principalmente 2 livros muito importantes do André Luiz, que são Mecanismos da Mediunidade e Nos Domínios da Mediunidade, existe um estudo bem intenso desse assunto. Aí, o que a gente pode entender disso, né? Lendo esses livros, lendo várias mensagens de espíritos, por exemplo, do Emmanuel e tudo mais, que a mediunidade é uma faculdade em desenvolvimento no ser humano. O ser humano, ele tem os 5 sentidos, né? Nós temos a visão, a audição, o olfato, a fala, o tato e tudo mais. Deixa claro para nós, nessas leituras, que essa sensibilidade, essa capacidade de comunicação com aquilo que não é visível, né, que é o intangível, é uma capacidade, é um sentido que está em desenvolvimento. É um estudo que está, é um sentido que está sendo, vamos dizer assim, burilado em nós, tá? Porque um dia ele vai ser uma capacidade, ele vai estar integrado em nós. Já nos dizem lá, o Livro dos Espíritos, que nos mundos mais adiantados não existe a morte, não tem esse horror que tem para nós. Nós aqui
vemos a morte como uma coisa horrorosa, não é? Nós aqui sentimos a morte como algo, uma perda irrecuperável, irreversível. Além do que, o corpo físico, ele é matéria e ele tem um ciclo químico. Então, o que acontece com o corpo físico? Ele se decompõe, a matéria volta a ser matéria, volta a se integrar à natureza. Só que isso, para nós, é uma coisa muito dolorida, muito pesada, não é? Então, todos nós temos, a princípio, um medo muito grande da morte, da nossa própria morte. Raras são as pessoas que dizem que não têm medo da morte. Mas não ter medo da morte não significa, dizer que não tem medo não significa que a pessoa não tenha de verdade. Porque quando os limites são testados, é que nós vemos o que a gente carrega realmente por dentro, não é verdade? Muitas vezes você pensa que está tudo maravilha, acontece alguma coisa que você tem uma atitude, você tem uma reação que você não esperava. Então, com a questão do desencarne acontece mais ou menos isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque mediunidade, ela é o quê? Ela é a comunicação entre espíritos encarnados, desencarnados. Aquele que tem a mediunidade aflorada, mais aflorada, ele vai ter uma facilidade maior de perceber a presença de espíritos desencarnados. E por conta de todo esse nosso inconsciente coletivo de medo da morte, de medo de a morte como uma coisa horrível, né? Vocês podem ver que os filmes, né, de terror aí, esses filmes trash aí que se chama, né? Eles trazem sempre a morte como uma coisa horrenda, não é? Sempre dando a ênfase, a decomposição dos corpos, fica uma coisa monstruosa que realmente traz medo e traz uma ojeriza, uma repulsa natural ao nosso íntimo, porque ver a decomposição cadavérica. Por quê? Porque as pessoas não têm essa outra visão de que o corpo é uma veste, não é? E que o que acontece com ele é natural, da mesma forma que se você tem uma fruta na sua fruteira e essa fruta passa do ponto, você esquece dela lá no cantinho, um dia você vai ver, ela tá mofada, ela tá escorrendo um líquido ruim, ela tá com um mau cheiro, cria até uns pelinhos e tudo mais. Isso é decomposição, isso é ruim? Significa apenas que aquela matéria passou do seu ponto e que os elementos químicos estão se decompondo e vão voltar para a natureza, certo? Então, é isso que acontece com o nosso corpo, mas nós temos esse inconsciente do medo e o medo do desconhecido também, porque tem aquele ditado, né, que diz assim, que nunca ninguém voltou para contar como é que é, né? Só que a gente sabe que volta e volta sim, né? Volta bastante para contar como é que é. Então, essa questão do papel da mediunidade, ela sempre passou pelo lado do maravilhoso, ela sempre passou, tanto aquela coisa assim, ou 8 ou 80. Então, ou aquele que era médium e que dava, né, impressões da vida espiritual, era considerado, né, nossa, uma pessoa maravilhosa, acima dos outros, ou que tinha, por isso, uma capacidade especial, ou era especial, tudo mais. Esse era um ponto. Ou, como na Idade Média, vai para a fogueira, não é? Então, sempre teve essa dualidade. Kardec, quando fez a codificação da doutrina espírita, ele tirou tudo isso. Mas olha como uma ideia demora para
tomar corpo na humanidade, né? Nós estamos aí desde 1857 com toda essa questão da doutrina espírita, que a gente não precisa considerar que o ensino dela seja só para quem é espírita. Ele é um ensino universal, né? Uma das características da doutrina espírita é um ensino universal. Exatamente para que a gente, passando agora por esses momentos que nós estamos passando, tenhamos mais serenidade nessa caminhada. Então a mediunidade tem esse papel de nos preparar para essa vida eterna que nós já temos, para reencarnações que já tivemos milhares e que teremos milhares de outras, né? Tem uma passagem lá do livro Sinal Verde, do André Luiz, que ele fala que não adianta a gente ser impaciente, porque a gente já viveu milhares de reencarnações e temos a eternidade pela frente. Então nós temos que exercitar até a nossa paciência por conta disso. Mas, continuando no nosso raciocínio, o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz também, ele fala sobre os milhões e bilhões de anos que cada função dos nossos sistemas demoraram para se formar. A nossa garganta, a nossa capacidade de fala, ela demorou milhares e milhares de anos. Os primeiros lá, os macaquinhos, onde começaram os primeiros espíritos humanos em reencarnar, eles não falavam, eles emitiam sons guturais. Não porque não houvesse uma linguagem apropriada, mas porque a garganta ela não estava formada, ela não tinha essa fineza que tem hoje. E isso foi com os olhos, isso foi com os ouvidos, isso foi com todos os nossos sentidos. Então a mediunidade, ele é um sentido em desenvolvimento no ser humano. Esse é o grande papel da mediunidade. Falando em mediunidade enquanto tarefa, enquanto trabalho, vocês vão dizer assim, né? Olha que interessante, ela está falando que a mediunidade é um sentido em desenvolvimento. Mas e por que a gente tem mediunidade? Por que tem pessoas que têm aquela mediunidade aflorada, que tem aquela capacidade, que enxerga espírito, que ouve espírito, que consegue, através da psicofonia, falar, que escreve, que tem, né, tantas mediunidades, a cura e tudo mais. Vamos lembrar um pouquinho de Jesus. Jesus tinha todas as mediunidades, isso dá uma esperança para a gente, hein? O espírito puro, ele tem toda essa capacidade, né, de utilizar todo esse sentido na sua amplidão. E Jesus usava como essa capacidade? Com amor. Ele usava para curar, para ajudar, para auxiliar, sem olhar a quem, né? Jesus jamais se escusou de estar com nenhum daqueles que precisassem do seu auxílio. Sempre colocava, vá e não peques mais, depois de fazer uma cura. Mas ele nos deixa lá no capítulo, vamos lá, no livro de Mateus, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, ele diz assim, no versículo 8, curai os enfermos, isso é ele falando com seus discípulos, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. E o nosso Evangelho segundo o Espiritismo também fala sobre isso, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um item lá que fala sobre a mediunidade gratuita. E ele diz assim, né, no item 7 desse capítulo, os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade. Então veja bem, está falando dessa fala de Jesus. Jesus mandou os seus discípulos, seus apóstolos, saírem para curar, saírem para auxiliar. Então ele diz, os apóstolos também tinham mediunidade.
receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos Espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem. Olha só o alerta que nos é dado, tá? Então, nós, médiuns modernos, diferente dos anteriores, dos apóstolos, e não só dos apóstolos, tantos que manifestaram mediunidade, recebemos um dom gratuito, como eles receberam, com essa alerta de Jesus, dar de graça o que de graça recebeu, e sair para limpar os leprosos, ou seja, não tem diferença, você vai fazer o bem a quem precisar dele. Só que Kardec, ele nos lembra aqui, né, que nós temos que ensinar o caminho do bem e levar os homens à fé. Então nós, enquanto médiuns, quando recebemos essa capacidade, ela não é nossa, ela é um empréstimo que nós estamos recebendo para podermos, vamos dizer, melhorar o nosso caminho, né, a nossa evolução com o exercício da mediunidade, um exercício regrado, equilibrado, nós vamos meio que encurtar esse nosso caminho de evolução. Porém, se a gente não se lembrar dessas palavras aí de Kardec, né, que a mediunidade ela precisa ser usada para ensinar o caminho do bem. Como a gente ensina alguma coisa? Fazendo, né? Não é falando, é fazendo. Então, como eu ensino o caminho do bem? Andando no bem. Usando a minha mediunidade de forma que ajude as pessoas, de forma que ela seja realmente um dom que vá auxiliar os outros, sem ver, sem olhar a pessoa, tá bom? E levar-los à fé. Só que a gente precisa ver que a fé da doutrina espírita não é uma fé no misticismo, no maravilhoso. A fé da doutrina espírita é a fé raciocinada. Então a gente tem lá toda a codificação para nos demonstrar que os fenômenos mediúnicos eles estão dentro das leis de Deus. No próprio livro dos Espíritos há uma fala assim, no livro dos Médiuns, desculpa, tem uma fala assim. Kardec pergunta para São Luís, né, que era o espírito coordenador de toda aquela obra. Ele diz assim, mas os fenômenos mediúnicos sempre tiveram na humanidade e estiveram aí no campo do maravilhoso. Por que agora, né, nós estamos estudando tudo isso? E o São Luís diz assim, o que está no campo do maravilhoso são aquelas leis que os homens ainda não conseguem descobrir. São leis divinas que os homens ainda não conhecem, não conseguem, né? E eu acho que Kardec, ele tinha uma paciência enorme, porque ele fazia as perguntas, mas ele recebia cada resposta, né? Porque ele ficava cutucando, e o São Luís, ele fala para ele assim, por acaso você conhece todas as leis? Você não conhece todas as leis, né? Então os homens não conhecem todas as leis. E aí, as leis de Deus, elas estão se revelando aos poucos de acordo com o nosso entendimento, tá? Vanessa, fala para mim quanto tempo a gente tem? São 8h08. 8h08, então tenho 20 e poucos minutos. Bom, vou só encerrar essa fala sobre a mediunidade com Paulo. Preciso falar de Paulo. Na carta aos Coríntios... Na primeira carta aos Coríntios, todo mundo conhece o capítulo 13, né? Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, aquele texto maravilhoso. Mas, no capítulo 12, que é o capítulo anterior, Paulo fala de todos os dons mediúnicos, há 2000 anos atrás, né? Então, ele instruindo os coríntios, ele fala que há diversidade de dons, e aí ele fala dom de cura, dom de profecia, dom de fala e tudo mais. E aí ele vai culminar lá, no capítulo 13, falando sobre o amor, ou seja, não adianta você ter todas as mediunidades se você não tiver amor, tá? E também nesse capítulo 13,
nessa carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 9, ele diz assim: pois tenho para mim que a nós, apóstolos, Deus nos colocou por último, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo e aos anjos e aos homens. Essa fala de Paulo, estou sentindo falta de Paulo, eu não deixo passar. Essa fala de Paulo, ela fala dos médiuns, né? O próprio Kardec nos dizem que os apóstolos eram médiuns. E ele coloca com tanta sabedoria, né? Com tanta humildade, Deus nos colocou por último, como condenados à morte. Então, se você tem mediunidade, não se considere aquele maioral. Não pense que você está por cima da carne seca ou rainha da cocada preta, como dizem, né? Porque quem está na mediunidade está condenado à morte. Que morte será essa? Né? Morte dessa materialidade, dessa coisa pesada que faz com que a gente pense que a nossa vida é só isso. Quem é médium, ele está sendo o tempo todo lembrado que ele não é só um corpo, que ele não está aqui na Terra apenas para passar umas férias, para viajar, para comprar roupa bonita, para ir na academia, né, para fazer 10 faculdades. Não, a mediunidade, ela é uma ferramenta de trabalho, porquanto nós ainda não a temos como patrimônio, não é? Então veja, nós estamos aqui desenvolvendo, como nos disse lá o livro, como eu cheguei a essa conclusão, né, por meio do livro lá do André Luiz, esse desenvolvimento dessa faculdade está acontecendo enquanto a gente vai evoluindo. Mas quando a gente precisa de uma ferramenta de evolução, o que acontece? A gente organiza a nossa reencarnação e recebe um empréstimo da mediunidade. Este empréstimo é um empréstimo valiosíssimo que a gente precisa usar da melhor forma possível. Então, por isso que Paulo fala que nós somos feitos espetáculo ao mundo, porque o mundo não compreende muito a mediunidade, né? O mundo, as pessoas ainda veem muito maravilhoso. Nós estamos vivendo uma época aí que estamos vendo aí milhares de pessoas trazendo mensagens, trazendo coisas, sempre puxando para o sobrenatural, para o maravilhoso, quando é uma coisa natural. Então, feito espetáculo aos anjos e aos homens. Por quê? Porque nós somos o caminho, né? Os médiuns são o caminho por onde as mensagens passam. Só que nós somos um filtro. Muitas vezes o nosso filtro ele está meio embaçadinho e a gente recebe alguma coisa e filtra pelo nosso entendimento. E aí aquilo que a gente vai trazer não é exatamente o que a gente recebeu. Então, a respeito dessa passagem de Paulo, no livro Fonte Viva, o Emmanuel conclui a mensagem dizendo assim, que Paulo coloca a definição de Paulo como se os médiuns estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, como condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas as demonstrações positivas do bem para o mundo. Olha só, demonstração positiva do bem para o mundo. Dar de graça o que de graça recebeu e fazer o bem sem olhar a quem. A possibilidade de atuação para os espíritos superiores, Chico Xavier, um médium, né, que conseguiu lá receber espíritos da mais alta estirpe, trazendo revelações para o mundo. O Divaldo e tantos outros. E a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Então, eu vou concluir que
a mediunidade, o papel da mediunidade é ser fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Veja o tamanho da nossa responsabilidade, certo? Vamos lá para as perguntas? Eu tenho algumas que foram feitas aqui anteriormente, eu vou fazer e a Vanessa vai me entregando mais algumas aqui. Então, tem uma pergunta de uma... É VV, Doces e Delícias da VV. Então, é VV, para você vou responder. Ela diz assim: sinto muita falta de ir no centro quando vocês retornam. Querida, nós também sentimos. Por isso que nós estamos fazendo essas lives com maior frequência, por isso que nós estamos incluindo nas lives as vibrações, as preces e a fluidificação das águas. Porque eu não posso responder para você quando nós vamos voltar, tá bom? Isso depende de uma série de fatores e a gente com certeza vai avisar no momento correto, tá bom? Mas, você sente falta? Nós também sentimos, mas a gente está aprendendo a viver de uma forma diferente. Estamos ganhando muito com essa nova situação. A Beth, o que fazer com o desânimo, sem perspectiva futura, pensar que isso nunca vai terminar? Beth, é muito complexo a gente lidar com as nossas emoções do jeito que a gente está lidando nesse momento de pandemia. Nós estamos vivendo assim milhares de sentimentos, de emoções, de situações num dia só, não é? Estamos aí passando por todas as fases do nosso emocional. Então, a gente antes tinha uma válvula de escape muito grande chamada rua, tá? Então, o que a gente fazia? Qualquer problema, vou sair. Estou com alguma dificuldade, vou no centro espírita. Preciso me alegrar, vou no shopping, vou comprar uma roupa. Quantas vezes a gente brinca, né, do tal do comfort food, que é aquela comida que você come para fazer um agrado a si mesma, né? A gente tá fazendo um pouco em casa, tá? Mas antes a gente ia lá no restaurante, no fast food ou onde a gente gostasse. Por quê? Porque essas coisas de fora, materiais, elas faziam que meio que assim um escudo, vai, e tirava a gente de alguma sensação não muito boa. Hoje não. Hoje nós estamos tendo que lidar com a situação da forma como ela acontece. Então, não tem outro jeito, você não pode sair de casa, você não pode ir na loja comprar roupa. Se você comprar, vou te dizer, você compra pela internet e vai enfiar no guarda-roupa e não sei quando você vai usar. Porque dentro de casa você não vai usar a sua roupa novinha, né? Então, essas coisas estão perdendo um pouco o sentido. Essas coisas, nós estamos vendo que a gente sobrevive sem elas e sobrevive muito bem. É normal que num momento assim de crise a gente tente voltar para aquilo que a gente conhece. Porém, a gente vai acabar vendo que 50% daquilo que a gente achava tão indispensável não é mais. Quanto ao desânimo, querida, tem uma coisa que eu tenho aprendido ultimamente. Não adianta brigar com as nossas emoções. Brigar com aquilo que você está sentindo, que você está vivenciando, é a pior situação, sabe? Você vai ficar num bate-boca eterno. É que nem você sair para brigar com alguém que quer briga, é assim que você vai se sentir. Então, quando você sentir, acolha. Você está sentindo desânimo? Sente o desânimo. É um tempo só. Você vai receber, vai perceber essa emoção, mas o que você vai em seguida? Se você não brigou com ela, não brigou. Percebeu que tem o desânimo. Não brigue com ele, perceba ele. Imediatamente, o nosso cérebro, nossos pensamentos, eles já vão encontrando formas da gente sair dessa situação.
Quando a gente fica brigando, a gente fica parado ali, ai, tô desanimado, ai, quero que esse desânimo vá embora, foge desânimo, vai embora desânimo. Não, recebe o teu desânimo, observa, entende por que ele está acontecendo, tá? E aí você vai encontrar caminhos para sair disso. Que a situação não vai terminar? Vai terminar sim, ela vai terminar, nós vamos passar por ela sim, se Deus quiser. Tá bom, Beth? A Marileide pediu para falar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar. Eu vou falar bem rapidinho, porque eu falei demais, está acabando. Evangelho no Lar é uma prática maravilhosa nesse momento. É uma prática que vai fazer com que a gente saia um pouco dessa preocupação. Uso máscara, ai, tem que passar álcool gel, tem que, sabe? Ai, vou fazer comida para ficar mais feliz. Ou não estou me dando muito bem com as pessoas da família. O Evangelho no Lar é uma prática que faz com que a gente acalme, com que a gente sinta que essas forças espirituais estão conosco, estão nos auxiliando. Então, é simples, Evangelho no Lar, nós falamos de mediunidade, Evangelho no Lar e mediunidade não combinam, tá? Mediunidade é uma coisa que você vai exercitar lá dentro da casa espírita. Evangelho no Lar é o quê? É a prece, é a abertura do Evangelho. Se a gente puder fazer uma sequência, ler, fazer aquela leitura, não precisa ser um capítulo inteiro, um pedaço pequeno, conversar um pouquinho sobre ele, fazer uma prece, vibração, fazer a nossa fluidificação daquela água. Prece, encerramento, acabou o Evangelho. Isso vai fazer com que as pessoas se unam, né? Então vamos para o Evangelho no Lar, lembrando que somos iguais ali naquele grupo. E se estivermos sozinhos, vamos fazer também. Vamos fazer nosso Evangelho no Lar, mesmo que nós estejamos sozinhos, tá bom? Então, vamos lá. O Flávio, saudade de você também, querido. Flávio e a Cecília, meus amigos. O que dizer para as pessoas que estão perdendo seus sustentos devido à pandemia? Essa é uma situação bem crítica, bem grave, porque na verdade é uma situação inusitada, ninguém sabe como lidar com ela. As medidas econômicas que estão sendo tomadas, elas são um pouco inócuas em algumas situações, vamos dizer assim, e o que você diz assim, o que dizer para essas pessoas? Dizer para elas não perderem a fé. Dizer para elas não perderem a esperança. O sustento, é o que eu disse há pouco tempo atrás, às vezes a gente tem muitas necessidades e de repente a gente vai perceber que a gente pode viver com menos, não é? Ser um pouco mais cuidadoso nos nossos gastos, tal. E quando a gente tem a oportunidade de falar com alguém, a gente precisa sempre ser positivo, né? A gente precisa sempre dar aquele alento, ouvir a pessoa, deixar que ela fale e tentar ser positivo, tentar ser carinhoso, porque é uma situação muito complexa, da qual poucas pessoas vão saber exatamente como lidar, tá? Nenhum de nós está sabendo como lidar. Uma pessoa chamada Lívia perguntou assim: os espíritos que reencarnam mais vezes, espíritos mais vividos, digamos assim, têm mais sensibilidade? Querida, reencarnar mais vezes não quer dizer que você tem mais sensibilidade, nem que você tem maior evolução, tá? A evolução, a sensibilidade, a mediunidade, como eu disse, ela é uma ferramenta que vai ser emprestada para nós como necessidade para que a gente evolua, porque a gente vai receber essa ferramenta e aí ela vai fazer com que a gente preste atenção em nós, faça autoconhecimento, né? Porque nada como você ter uma boa mediunidade para você prestar atenção em você mesmo, prestar atenção nas suas reações, naquilo que você está percebendo, naquilo que você está sentindo, diferenciando o que é teu, o que não é, tá? Então, essa sensibilidade
ela não quer dizer que você reencarnou mais ou menos vezes. Ela quer dizer que você tem uma ferramenta chamada mediunidade e que ela tá sendo dada para você, está sendo emprestada para você, para que você possa, com ela, fazer a sua evolução, aumentar a sua evolução, tá bom? E acabou. Então vamos lá, a gente vai fazer a nossa vibração, vamos ver se vai dar tempo, porque eu falei demais. Ai, avisos e prece, vamos lá. Gente, primeiro eu quero agradecer muito, muito, foi muito bom estar com vocês, falar com todos vocês, sentir esse carinho, essa presença. O gatinho tá aqui miando, que ele quer entrar de qualquer jeito. Se eu abrir a porta, ele vai entrar, vai subir aqui, aí eu não vou conseguir fazer a prece. Então, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, nos unir em pensamento agora, fazendo desse momento sublime a nossa assistência espiritual. Não importa onde estejamos, nem a nossa posição. O que importa é que estejamos em pensamento ligados aos amigos espirituais e que nos consagremos esse tempo em favor de nós mesmos. Vamos perceber que é uma suave melodia no ar, melodia de amor imenso de Jesus por cada um de nós. Ele vem com seus prepostos e adentra o nosso ambiente, trazendo seu amor em forma de luz, que higieniza nosso lar e nos envolve em sensação de paz. Seus prepostos, que são nossos amigos espirituais, vão nos envolvendo e direcionando fluidos de saúde e bem-estar em nosso corpo físico, tratando desde o alto de nossas cabeças até os nossos pés. Somos assim inteiramente tratados por esse passe de amor. Todas as nossas células se renovam e as funções físicas se refazem. Com imenso carinho, eles dirigem suas vibrações de amor ao nosso sistema emocional, fortalecendo as nossas emoções e sentimentos. E nos pedem agora que possamos alimentar nossos pensamentos com otimismo, fé, esperança, que possamos aproveitar a sublime oportunidade que o Pai amoroso está nos oferecendo de cultivar nossa paciência, nossa indulgência, nosso amor ao próximo. E, sobretudo, eles nos rogam que olhemos para nós mesmos e façamos a descoberta da centelha divina que existe em nós e nos torna passíveis de aperfeiçoamento. Esses amigos espirituais agora trazem os elementos necessários à fluidificação de nossas águas e nos convidam a manter essa ligação com Deus e com nosso Mestre Jesus em todos os momentos de nossa vida, em todos os nossos desafios. Assim, Pai, te agradecemos por mais esse momento de amor que pudemos vivenciar ao teu lado. E te pedimos que continues a nos guiar pelos caminhos da transição que ora atravessamos, para que saiamos dela como os pacificadores que herdarão a terra. Que assim seja. Bom, a gente tem mais, acho que 1 minuto. Eu vou deixar o gato entrar, porque ele está desesperado. Não sei nem se ele vai vir até aqui, mas ele está desesperado. Vem aqui, amor. Vem aqui. Pronto, olha, esse é o Johnny, que ele estava louco para participar e estava nervoso. Gente, boa noite. Obrigada por tudo e vamos lá, mais uma encerrada. Estou tentando mexer aqui com o mouse, pessoa. Como é que eu fecho? Encerrar. Tem que ser encerrado.